Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio do nosso podcast Além da Oficina. E hoje temos como convidado esse casal aqui, lindo, maravilhoso, que ainda não casou, mas vai casar em breve. Amém. Né? Mas já casou com a oficina, né? O primeiro relacionamento é a oficina. Se já resolveu empreender junto, então já é o primeiro passo do casamento bem-sucedido, né? Estamos aqui com o Augusto e com a Carol, são donos de oficina lá em Curitiba e vieram nos visitar, conhecer nossa operação aqui em Brasília, aproveitaram a visita do pessoal do Databox, né? E falaram assim, não, eu vou também. Eu não acreditei, tá? E de repente eles apareceram aqui. Tem um amigo que falou assim, rapaz, vocês vão de carro mesmo? Vocês têm coragem? Vieram de carro lá de Curitiba. Eu acho perto, gosto de andar de carro. Mas quem gosta de ir muito de avião tá falando que é longe. Mas e aí, Augusto? O que deu em você de repente aparecer aqui em Brasília para conhecer esse tanto de gente, tanto de oficina, andar para Goiânia, para Brasília, visita oficina aqui, visita oficina lá? Cara, não pode deixar passar a oportunidade. 15, 20 dias atrás estávamos num evento junto. Conheci você, Renê, Databox, para nossa inspiração, oficinas, exemplos e a excelência. Cara, pintou, ó, estamos indo para Brasília conhecer a oficina Santa Fé. Na hora, falei, tô dentro. No entanto, assim, não foi bem planejado, questão de passagem, de voo. Vamos de carro. Você nem acreditou que você vinha, né? Fala a verdade. Você não comprou o voo que você não acreditou que você vinha, né? Não acreditava. Aí a Carol, não pode deixar passar. Eu falei, cara, então vamos pra cima. Tamo aqui. Ninguém acreditou. Tem até o pessoal do suporte, ele fez uma brincadeirinha com nós. É muito longe, cara. Eu acho perto, né? Assim, viemos numa circunstância muito em cima da hora, nada planejado, então foi um pouco cansativo. Rapaz, o cara veio num Jetta GLI, rapaz. 250 km por hora aí. Não enxerga nada pela frente à noite. Mas e aí, Carol, como é que foi essa viagem para você, essa experiência? A Santa Fé era tudo aquilo que você imaginava mesmo? A Carol, quando me conheceu lá no evento da rede, falou assim, eu vim para te conhecer. Falei, assim você ganha meu coração. Conta aí, Carol. Foi exatamente isso. Quando apareceu a oportunidade da rede, eu falei assim pro Augusto, Augusto, a gente precisa ir lá no evento da rede. Ele, cara, tá aqui. Aí eu falei, mas na hora foi sem pensar, mas aquele negócio, eu falei assim, o Thiago e o Renê vai estar lá. Aí você olha pro seu marido e fala assim, vai ter 2 homens lá? Como que você explica depois? Eu fiquei curioso pra conhecer esses 2 homens aqui. Oi. Aí eu falei assim, não, vamos até lá. De começo ele falou que não ia, depois em um jantar assim com uma pessoa ali da rede também, ele falou, cara, oportunidades. Vocês não deixam perder oportunidades. Eu acredito que a gente é uma oficina que tá há pouco tempo ali no mercado, né? Mas quando a gente chegou lá, ainda comentei com você lá, né? Falei, quando a gente chegou, que a gente parou, de repente parou um carro. Desceu quem? Julinha. Eita. Aí eu falei, Augusto, olha quem tá ali. E ele não sabia quem que era ninguém. Ele, mas quem que é? Eu falei, é Júlia. Ele, que Júlia? Eu falei, é Júlia da Santa Fé, guria. Aí ele pegou e falou bem assim, Carol do céu, não é possível não. Aí de repente desceu você. Quem desce depois? Renê e Gabi. Eu falei, Augusto do céu. Chegou todo mundo. Eu falei assim, tem muita gente que fica lá na porta do hotel esperando Luan Santana, Henrique Juliano. Eu tava esperando só o Thiago da Santa Fé e o Renê da Royal. Olha só. Aí eu falei pro Augusto, eu falei assim, cara, não tem nada pessoal, mas tem uma admiração. E eu falo pra todo mundo, assim, até eu falei hoje mais cedo pra você. Eu falava pra todo mundo, é o Thiago do Laço. Falei, gente, é o Thiago do Laço. E conheci o Renê através de você, né? E falei pro Augusto lá no evento. Falei assim, cara, na sexta-feira a gente não conseguiu chegar perto de você. Olha como, tá vendo como você é estrelinha? A gente não conseguiu chegar perto de você. Eu sou estrelinha, eu que fico conversando com todo mundo. Aí eu falei, procurando Augusto todo mundo. No sábado, eu falei, Augusto, eu vou fazer o seguinte, assim que tiver uma oportunidade de jogar pra cima do Thiago, eu vou atrás. Augusto falou, tá bom. Aí teve a oportunidade lá, eu entrei na fila. Aí o Augusto falou assim, cara, tá fazendo aí? Eu falei, tô esperando o Thiago terminar de conversar ali que eu vou apresentar ele pra você. Ele falou, mas não é você que queria conhecer ele? Eu falei, não, mas é oportunidade, Já conheço. Na hora que eu parei lá na sua frente, aí você falou assim, eu acho que eu te conheço. Eu falei, olha, você stalkeei tanto o cara que ele acha que me conhece. E aí eu falei pra você e falo pra todo mundo assim, você é uma inspiração hoje pra gente. E hoje te conhecendo melhor ainda, né, mais profundamente, eu falo assim, hoje eu tenho orgulho
de poder dizer que eu conheci o Thiago da Santa Fé. Tive a oportunidade de ir na oficina do Renê também, que, cara, sensacional. Como ele chama todo mundo, né? E Aham. eu trouxe o bordão dele pra cá. Ali é faixa preta. O Fora da cara curva. é uma máquina. É uma máquina. Ele e a Gabi também, que eu falo assim, vou puxar pra mim agora, né? Atrás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher. A Gabi Com certeza. é uma pessoa sensacional. Conheci sua esposa também, né? Calma, né? A leveza. Hoje eu sei porque você e a Júlia é assim, né? Tô precisando É ter nosso equilíbrio. uns negocinhos ali com ela, umas conversinhas boas ali com ela, porque lá em casa não é assim, não. Nós quebra o barraco mesmo. E eu falo pra você. Mas ele é novo, ele aprende. Ele aprende. Olha, eu acho que uma hora vai dar certo. Uma hora Dá vai. certo, dá certo. E eu falo pra você, quando o Databox chamou a gente, eu nem acreditei quando recebi a mensagem do Patrick, né? Porque lá na hora todo mundo é muito amigo, né? Depois eu falei assim, cara, não vai vir. Quando eu recebi, eu nem respondi o Patrick. Eu catei o celular, né? Porque eu sou uma pessoa meio orgulhosa. Cheguei no Augusto e falei assim, você recebeu isso aqui? Aí ele falou bem assim, quem recebeu? Eu falei, o Patrick do Databox. Ele, eu não acredito. Eu falei, não mandou pra você, não? Eu falei, eu sinto muito. Falei, queria te informar que daqui uns dias eu tô indo pra Brasília, mas se você receber no seu coisa, se você quiser ir junto, a gente vai. Eu falei, não tem problema, não. Você convidou, né? Eu convidei pra você Educada. ver. Exatamente, É convidei isso aí. o Augusto pra vir comigo. Só que aí, por vários motivos, você, né, quando começou, você sabe, muitas vezes é muito difícil sair da operação, é muito difícil deixar ali, né? E aí eu falei assim pro Augusto, vai você. E eu falei, vai você com o coração doendo. Porque eu falei pra ele, eu falei assim, a gente vai trazer uma bagagem muito grande de lá. Só que era meu sonho de vir até aqui. De conhecer tanto você quanto o Renê e as suas operações. E aí, mas às vezes a gente tem que deixar algumas coisas passar, né? Eu falei, Augusto, vai e deixa a porta aberta pra mim voltar. Quando ele falou assim, Carol, compra minha passagem. Eu falei, ai, senhor do céu, só uma. Aí eu falei, não, tá bom, né? Aí fomos atrás da passagem, isso no sábado. Mesmo o Databox já tendo avisado a gente um mês antes. Aí eu falei, Augusto, tá tal valor? Ele chamou, não. Eu falei, mas você vai. Agora você vai. Agora você vai. Você fez compromisso, agora você vai. No domingo, ele olhou pra mim e falou assim, então nós vai junto. No começo eu vou falar pra você, 16 horas de viagem, doeu. Mas aí eu falei assim, eu vou fazer de difícil, porque eu preciso jogar na cara dele. Eu fui lá na tua cidade de carro. Menino, mas você gosta, né? Eu adoro. Eu vou falar pra ti, menino, depois que eu andei de avião, eu gosto de avião, hein? Nossa, aquele negócio de 2 horinhas ali. Eu gosto de avião, mas eu gosto mais de carro, que aí a gente vai conversando. Mas aí eu te ouvindo pergunto, música, o Augusto falou bem assim relaxando. pra me convencer, a gente aproveita a viagem. Eu não enxergava um palmo na frente. Eu não sei nada que tinha no caminho. Na hora que ele falou, passamos por Minas, por quê? O Waze avisou. Porque eu não sabia onde eu tava, não. Eu falei, Augusto, aí todo mundo aqui, ele falou bem assim, não, a gente foi no Marquinhos, né, lá da Malu, e o Marquinhos falou assim, nossa, mas a estrada é linda. Eu falei, sim, Não não viu tem nada. ideia de como que é a estrada. Eu falei, a única coisa que a gente via era farol. Mas eu falo assim, eu tenho muito orgulho do Augusto, porque quando ele coloca alguma coisa na cabeça, ele compra algumas ideias. E ele compra bastante as minhas ideias. Então, quando eu falei pra eles, eu falei assim, cara, a gente tá indo num lugar onde a gente vai trazer pra cá uma bagagem tão pesada que nesses 5 anos que a gente tá, a gente nunca poderia usufruir disso. E eu agradeço de coração pela conversa hoje, por ter aberto as portas da Santa Fé aqui pra gente. Falei muita besteira, viajei muito. Você falou assim, esse homem é doido. Não, eu até falei pro Augusto assim mais cedo, eu falei, cara, e até comentei contigo, né? A gente conheceu outros empresários, né, nesse tempo aí que a gente teve. Eu falei, cara, eu falo de você e do René, porque vocês dois são muito parecidos no que vocês transparecem, assim. E eu falei pro Augusto, eu falei, cara, é muito difícil ver uma pessoa com coração assim, sabe, Thiago? Hoje eu falo assim com bastante... Eu vou chorar! Fica à vontade, aqui você tá em casa. Com bastante convicção que muitos empresários hoje não entenderam o que realmente é empreender. Porque muitos correm atrás de dinheiro. E Augusto fala bastante isso pra mim. Quando você muito corre atrás do dinheiro, o dinheiro foge de você. E eu vi em você e vi no René que vocês não tiveram medo nenhum de abrir pra gente tantos números quanto a sua produção, o seu processo. Hoje a gente sentar, aqui nem tava, né, uma coisa certa, era mais com o Databox, mas a gente sentar com você hoje e você falar bem assim, não, isso tá errado. Você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Eu falo assim que não tem preço. Não tem. Na hora que o Augusto falou bem assim, vocês vão participar do podcast? Quase que eu olhei pra ele e falei assim, a não ser que você queira pagar os 10 mil reais que eu acho que valeu a nossa manhã aqui com ele. E falei, a gente vai participar desse negócio. Porque era o mínimo de vir aqui e falar pra todo mundo que quem tiver a oportunidade de vir aqui, sentar com você e ter uma conversa pra você dar os puxão de orelha que você deu hoje, eu falo, tem que vir.
Eu falo que essa troca, né? A gente conversa, aí um fala uma coisa, outro fala outra. Eu faço assim, eu faço assado. Isso aí que enriquece o nosso segmento, sabe? Como eu falei para o Augusto hoje, você tem que estar numa mesa que você dá e você recebe. Exatamente. Se você tiver numa mesa que você só dá, levanta e troca de mesa, que você está na mesa errada. Né? E graças a Deus eu sou um cara abençoado, que todo mundo que senta comigo na mesa contribui com alguma coisa. Entendeu? Sempre contribui. Você pode pensar assim, mas a gente começou tem menos tempo e tal. Cara, sempre contribui. A gente sempre está trocando, né? E isso é bom, né? É um ganha-ganha. É bom para a gente como empresário, como pessoa, para o segmento, né? E aí a gente se ajuda. Como é o lema lá na rede, né? Na rede Auto Prime que a gente faz parte, né? Juntos somos mais fortes, né? E a gente vai sempre se ajudando todos os dias. Não tem um dia aqui que a gente não troca ideia com algum empresário do ramo que a gente não pode, que a gente não aprenda alguma coisa. Mesmo que seja alguma coisa ali na prática, né, na produção. Cara, estou com uma situação assim, você já passou por isso? Como é que você faz? Ontem, por exemplo, estava conversando com um amigo aqui de Brasília mesmo, Danilo, a gente trocando a questão do carimbo ali das peças, é uma coisa simples e tal. Mas ele mandou o que ele usa, eu mandei para ele o que eu uso, a gente combinou ali um meio termo nos dois, somamos dois, falando, vamos fazer outros e tal. Então a gente se ajuda, né? E isso é muito bacana. E ouvi um pouco hoje da história de vocês, me emocionei, né? Me enxerguei ali também dentro daquela história. Achei que vocês foram muito corajosos, né? Tirei o chapéu para vocês. E eu queria que você contasse aqui, né? Para a gente deixar registrado como é que surgiu essa ideia da oficina, né? Por que a oficina? Entendi, né, que também vocês foram aproveitando as oportunidades, mas eu queria que você contasse, que eu queria deixar registrado e passar isso para outras pessoas, que eu achei também que é uma história inspiradora, né? E a gente que começou do nada, né, que eu também comecei do nada, eu e minha esposa, nós começamos do nada, do zero, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e a gente resolveu empreender. E como você falou, né, inspiração. E a sua história também é uma inspiração para outras pessoas. Porque você pode pensar assim, eu comecei tem pouco tempo, mas tem gente que está com medo de começar e que não fez ainda, não traçou a trajetória que você já traçou. Então, por favor, me conte a sua história, porque para mim é uma inspiração também. Eu costumo dizer assim que tudo começou através do Augusto, né? A Realcar, ela não surgiu através de um sonho nosso. A Realcar surgiu, ela tem 34 anos. 34 anos através de um empresário lá atrás. Só que aí, eu falo, o curioso, ele tem duas chances na vida. Ou ele vai se dar bem demais, ou ele vai se ferrar. E eu tenho um marido que é curioso. Então, assim, como a Realcar começou pra gente? Augusto, a gente trabalhava numa empresa, né? Augusto levou esse carro da empresa na Realcar para fazer um concerto. Chegou lá, o antigo dono dessa empresa, estava ali reclamando, né? Meio que chorando por tudo que estava acontecendo. Augusto, como bom curioso, vulgo fofoqueiro, tá? Que essa é a palavra, gente. Para ser bem sincero. Gostei dessa. Resolveu ir lá perguntar. O cara explicou tudo o que estava acontecendo. O Augusto, assim, eu falo assim, não é porque eu tô do lado dele, não, mas... Ele é um visionário, cara. Ele é. Ele vê, assim... Oportunidades aonde a gente não enxerga, né? E aí eu lembro que ele voltou para o lugar onde a gente estava trabalhando. Aí ele chegou perto de mim e falou bem assim, Carol, Aí, pode chorar, pode chorar. Eu Ele pedi falou o guardanapo, o guardanapo. A produção ainda não me entregou. Ô, produção, pega o guardanapo, por favor. Ele falou assim, Carol, pergunta pra Deus se é pra gente ter uma oficina. E aí, naquela hora ali, tipo assim, a gente é de Cianorte, né? O Augusto trabalhava numa empresa da família dele, que era uma lanchonete. Você vê? E aí a gente tava trabalhando numa clínica odontológica em Curitiba. E aí, esse homem chegou e falou isso pra mim. Eu falei, rapaz, deve estar muito quente lá fora. Eu falei, não é possível, não. Aí eu olhei pra cara dele, assim, minha maior pergunta pra ele foi assim,
tem certeza? Aí ele falou, pergunta pra Deus se é pra gente ter uma oficina. E aí eu falei pra ele, falei assim, pergunta você. E ele subiu aquelas escadas, né? Ele tirava umas com a minha cara, né? De repente ele volta. Ele volta assim, ele olha pra mim e falou assim, Deus falou que é pra gente comprar uma oficina. Aí eu falei, Deus falou. Ele falou. Eu subi na minha sala, cliquei no meu computador e começou a tocar um hino. E esse hino falava assim, não se preocupe porque eu tô no barco. E aí ele falou assim, Carol, eu vou comprar uma oficina. E aí eu falei, rapaz do céu, eu só sei fazer arroz e feijão. E aí falei, você ainda sabe fritar uns bacon. A gente tá aqui enfrentando um desafio que é a odontologia. E agora não vai mexer com graxa. Falei, Senhor, aonde que o Senhor me colocou? Mas eu falo assim pra todo mundo, não tem como falar da nossa trajetória sem falar do nosso sócio, que é Deus. A gente tem esse sócio ali e a gente fala que a gente não é nada sem ele. E aí esse curioso, fofoqueiro, chegou no nosso patrão e falou o seguinte, a partir de hoje, vou trabalhar meio período aqui com vocês, e meio período eu vou trabalhar numa oficina. Detalhe, ninguém chamou ele pra oficina. Ele se convidou para trabalhar nessa oficina, porque segundo ele queria entender qual que era o problema do cara. Só que eu falo para todo mundo assim, ele não foi lá por acaso, né? Deus tem uns propósitos muito Deus loucos escreve certo por linhas tortas. nas nossas vidas, e aí ele foi. Menina, a gente fez acho que uns 2 meses isso. Uns 30 dias de levantamento, entender a operação, o que tá errado, porque assim, nós, na clínica odontológica, nossa dificuldade era trazer o cliente para a clínica, fazer um orçamento, para ter um primeiro contato. Então eu era cliente dessa oficina já, então assim, sempre lotada, sempre com movimento, mas sempre com às vezes uma queixa de não ter dinheiro, não ter fluxo de caixa. Eu falei, cara, deixa eu entender a operação, porque a conta não tá fechando. Vocês têm movimento? Tem fluxo de serviço? Tem funcionário qualificado? Cadê o dinheiro? Eu falei, cara, pega um canto aí e faz o que você quiser. Aí fiquei só anotando tudo que eu via de errado e de certo, guardava pra nós. Pra mim, falava, Carol, cara, eles estão bacalhando nesse setor, não estão dando atenção devida aqui. Então foi 30 dias, peguei aí o rapaz perguntou pra nós, cara, o que você achou? Eu falei, cara, tem potencial, só tem que rever processo. Só que assim, o cara tava bem, a oficina demanda muito do gestor ali, fisicamente, psicologicamente, financeiramente. Então assim, ele já tava no exausto. Já estava já no Então, limite. Assim, na verdade não foi nenhuma compra, ele falou, cara, tira esse peso de mim, honra o que eu tenho que honrar de compromisso com fornecedores, com o cliente, e segue sua vida com isso aqui. Se você acha que tem potencial, vai embora. Cara, combinado. Você comprou pela dívida. Então. Comprei pela dívida. Aí, assim, ele tinha pedido para nós ali um termo dele, que seria eu assumir a operação, o financeiro, e ele ficar trabalhando como colaborador no produtivo. Cara, legal, porque eu não tenho conhecimento nenhum de oficina. Eu era cliente, eu chegava até a porta, deixava a chave e ia embora. Ia embora. Falei, cara, aí tem um pouco de conhecimento de administração, então assim, a conta é fácil. Matemática é simples. 1 mais 1 é 2, não é 1,5, não é 3. Então eu fiz um termo nosso também, falei, cara, só transfira essa empresa para o nosso nome quando liquidar, porque é um valor considerado para nós ainda. Um valor alto. Aí foi que, cara, com 6 meses consegui colocar um dinheirinho, negociando uma dívida, um fornecedor. A empresa começou a ficar 0 a 0, pelo menos. Aí ele cresceu o olho. Cara, agora a partir de hoje nós é sócio. Meu Deus do céu. Que invertido. Cara, mas tá bom, eu preciso de alguém lá ainda. Eu vi ele como talvez um mal necessário de operação, não tinha conhecimento. Não conhecia ninguém do ramo para poder me auxiliar na linha por enquanto. Aí nisso a Carol já veio com nós. Cara, vamos ver, vamos aprender. Eu vou ficar aprendendo administrativo e dar umas voltas no produtivo sem atrapalhar. Que meu medo é chegar e o pessoal achar que tá sufocando, que tá em cima. E foi. Aí começou a ter umas atitudes erradas dentro da empresa. Falei, cara, tá errado. Isso aqui não é assim que funciona. Ia questionar o sócio até então. A oficina tem que ser conduzida dessa forma. É assim que funciona. Falei, cara, então não é pra mim. A oficina não... Oficina do modo antigo, né? É a mentalidade antiga, não tinha um sistema de gestão, não tinha um controle. É bem complicado. Aí falei com o pessoal. Falou, cara, a oficina não é dessa forma que ele tá te vendendo assim. Vai atrás de conhecimento, vai atrás de
de fortalecer parceria. Aí, cara, graças a Deus, lá hoje nós temos um ciclo de amizade, umas oficinas bem parceiras, assim, não posso reclamar. O pessoal estendeu a mão, meio que acho que adotou nós, cara, porque, cara, vocês estão numa enrascada, eu vou tirar vocês dessa. Então, cara, aí tiramos esse sócio, com o tempo nós conseguimos remover ele da empresa. Cara, depois que ele saiu, começou a engatinhar, mas, cara, hoje, graças a Deus, não tem... Até hoje ele estava comentando, cara, parece que, vou ficar só esse ano já são quase 5 anos que nós estamos lá. Uma melhoria gigantesca, cara. A dívida praticamente quitada, uma dívida milionária. Assim, não era alta, passava de milhões. Mas, cara, estamos na luta. E aí, tá valendo a pena? Cara, tem dia que eu acho que eu vou ficar rico. Falando, agora eu acertei. Aí tem dia que eu falo, cara, eu vou vender isso aqui, eu vou ficar doido. Dia tá rico, dia tá pobre, dia tá rico, dia tá pobre. É a vida do empreendedor brasileiro. Não existe o Augusto legal, bom ou mal. Com dinheiro, sem dinheiro. Com dinheiro, sem dinheiro. Mas assim, cara, porque nós hoje tem uma mentalidade de um compromisso com o nosso colaborador, com o nosso fornecedor. Então, assim, semanas de altos e baixos. Tem altos, semanas boas, honra o compromisso. Semanas ruins, honra o compromisso. Se a semana tá ruim, não é culpa do colaborador, não vai deixar de pagar um colaborador, um fornecedor. Porque às vezes não é uma falha sua, mas, cara, talvez Deus testando sua fé para ver se você aprendeu, se você tá honrando, se vai ser no simples, tá sendo fiel, tá sendo justo no simples, no pouco, para quando Deus honrar no muito, vai ver se ele vai manter a mesma mentalidade. Cara, graças a Deus estamos aqui. Por que eu não comprei minha passagem? Talvez, se eu tivesse comprado, eu viria sozinho. Olha aí, ó. Talvez. Deus escreve certo por linhas tentando tortas. se redimir. Tava tudo certo. Já tá pra nós perdoado. vir. Fala que já meu tá amigo tá perdoado. perdoado. Tava tudo certo pra vir os dois, aí atestado de funcionário, desligamento de colaborador. Falei, cara, não tem como não, tem que ficar alguém. Falei, cara, vamos até o último minuto. No domingo, meio-dia, ligamos pro pessoal que tava de atestado. Cara, você vai conseguir voltar? Vou. Falei, cara, então seja o que Deus quiser, vamos. Se for necessário fechar a operação por uma semana, vamos fechar. Mas não vamos deixar passar a oportunidade, não. Tiago Rapaz, falou... o cara é corajoso. O cara tá disposto a fechar a operação uma semana para poder aprender, para visitar outras operações e levar bagagem. Você é diferenciado. Uma semana... Diferenciado aqui é você, meu amigo. Uma semana fechado com o conhecimento que eu posso levar vale mais do que estar uma semana aberta e poder fechar em pouco tempo, por mentalidade fechada. Eu tinha muito retraído de gastar. Ganhou, vai gastar? Não, vamos só tirar. Aí a Carol me pega bastante no pé, cara, eu vim, minha ideia era que a oficina tem que ser suja, a oficina não precisa ter uma tinta na parede, a oficina... Cara, não, hoje, graças a Deus, é uma estrutura pequenininha, mas acredito que nós estamos no caminho... Organizada. Né? Organizado. Tem sistema de gestão, tem tudo para dar certo. Questão de tempo vamos ser notados. Você tem 5 anos e comprou uma empresa pela dívida e já conseguiu praticamente quitar e já está, né, saindo do outro lado, isso é para poucos. Entendeu? Eu já falei para vocês hoje, vou repetir. Vocês que são diferenciados, vocês são vitoriosos. Porque, primeiro, a coragem que vocês tiveram de comprar um negócio pela dívida não é qualquer um. Entendeu? De ir para dentro do negócio, o casal aí, sem conhecimento nenhum do ramo, e aprender lá dentro, do zero. Entendeu? Já mostra a coragem, a boa vontade, né? E o discernimento que vocês têm. E também entenderam que tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus, confiou e hoje estão aí, né? Melhorando a cada dia, né? Crescendo o negócio, já organizaram, já estão buscando conhecimento e tal. Então, cara, vocês vão voar. Daqui um dia eu vou lá visitar vocês e eu vou aprender mais lá. Vamos cobrar. Eu vou, já tem amigo lá na cidade, já tô morrendo de saudade do Edilson, da Fernanda, eu tenho que ir lá já. Pessoal, Já falei com o Edilson esses dias, falei, Edilson, eu tenho que ir lá na sua cidade lá pra gente passar um final de semana. Mas eu já tava programando, eu vou lá sim. Vou retribuir a visita. Não, vamos estar esperando. E assim, o Adilson, a Fernanda, foi, vamos dizer que uma porta, né? Que se abriu pra gente, a gente foi num evento que um amigo nosso estava fazendo e eles estavam lá. E aí, Adilson, com aquele jeitão dele lá, falou bem assim, mas por que vocês não estão na rede?
Aí eu falei, rapaz, será que é uma gíria, né? Falei, não, vamos tentar ver. Aí eles começaram a explicar. No começo, até eu lembro que o Augusto falou bem assim, mas será que compensa? Falei, cara, não sei, mas o negócio, vamos dar um passo que Deus coloca o chão, né? E entramos na rede ali, e assim, eu falo assim pra todo mundo, conversei com o Eduardo lá, tudo. Falei, na semana que a gente entrou pra rede, foi uma das semanas que o Augusto falou assim pra mim, vamos vender, porque não tem como, não vai dar certo. E aí a gente sempre buscando a Deus, como eu falei hoje de manhã pra vocês, cara, não tem como ter uma conversa dessa sem falar que foi um projeto de Deus. Não foi um projeto do Augusto, não foi um projeto da Carol, foi um projeto de Deus sonhado pra gente. Porque inúmeras coisas fizeram com que a gente não tivesse lá. E até assim, quando o Augusto contou para algumas pessoas próximas a gente que a gente ia comprar uma oficina, todo mundo falou, cara, vocês são malucos. Vai dar muito errado. E, assim, a sensação que eu tinha é que cada vez que alguém falava que ia dar errado, dava mais força pro guri. E eu falava assim, cara, como que pode? Falei, vai como ficar... é parecido, né? Vai ficar, assim, falei, vai dar ruim. E aí foi. Eu falo pro Augusto e converso com o pessoal de lá. Hoje em dia, o meu maior público lá, na Real Caro, são mulheres. Eu atendo uma demanda muito alta de mulheres. Por quê? No meu primeiro atendimento lá, foi uma mulher. E essa mulher falou pra mim que ela tinha vindo de 3 oficinas atrás, na qual ela não tinha se sentido bem atendida. Pelo fato do atendimento, pelo fato dela se sentir enganada, porque a gente sabe que existe muitas oficinas assim ainda, e principalmente ali no bairro onde a gente tá. O pessoal vê uma mulher, acha que não entende nada, que ela... Qualquer coisa que vender pra ela tá tudo bem. Só que hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia a gente sabe o que é um paralama, o que é um para-choque. E aí eu lembro que eu sentei, conversei com ela, tudo. Ela falou assim, Carol, a partir de hoje você é minha oficina de confiança. Olha que benção. Eu olhei pro Augusto e falei assim, cara, eu acho que é isso aqui que Deus tem mesmo pra gente. E aí depois disso foi vindo outras pessoas através dela, outras mulheres através dela. E aí foi quando eu falei pro Augusto, eu falei, cara, do jeito que a oficina tá, a gente não pode. A gente precisa ter uma oficina que a gente atenda, claro, todo o público, mas que seja um ambiente confortável para as mulheres. Falei, então assim, hoje eu tenho a Milena que trabalha com a gente, que fica lá na frente, então eu sempre converso com a Milena, eu falo, chegou uma mulher, vai lá na frente, recebe ela na frente, faz ela ser bem atendida lá na frente, para que ela consiga descer do carro confortavelmente, para que ela entenda que ela vai entrar numa recepção, onde a gente vai tratar ela da forma que ela precisa. E eu falo pra todo mundo, o ramo que a gente tá hoje, apesar de toda essa evolução, ainda é um ramo masculino. Sim. Muita gente vê sobre isso. E assim, eu admiro muito as mulheres que hoje estão nesse ramo, porque a gente sofre. Eu falei pro Augusto, e eu sempre conto essa história. Eu fui atender uma vez um cliente, e eu expliquei todo o processo pro cliente, tudo certinho. Eu tava até orgulhosa de mim. Aí ele olhou pra minha cara e falou bem assim, eu não posso falar com homem? Eu falei, rapaz, mas tá bom. Chamei, né, um homem, aí ele começou a fazer pergunta pra essa pessoa. E essa pessoa não sabia responder o que ele queria, tava questionando. Por quê? Porque eu cuidava daquilo, né? E aí a pessoa olhou pra ele e falou assim, cara, a única pessoa que vai poder te ajudar aqui é ela. Daquele dia em diante eu jurei pra mim mesmo, tudo que eu pudesse estudar pra nunca mais passar por aquilo, eu estudaria. Hoje, assim, eu atendo homens, atendo mulheres, consigo passar o meu entendimento para eles. Eu falo, pô, Augusto, a gente tem que sempre buscar a bagagem, por quê? Pra gente ter convicção no que a gente tá falando, pra gente ter a certa autonomia, né? Hoje a gente, 100%, assim, a gente frisa o nosso atendimento. Ah, fechou, não fechou? Mas nunca vou ter alguém sair de lá e falar bem assim, não fui bem atendido. Não, fui bem atendido. Às vezes atendido até demais, eu brinco com o Augusto. Às vezes o Augusto vai atender um cliente lá, que é coisa de 15 minutos. Eles ficam 1 hora. Porque um começa a falar da vida triste do outro e não sei o quê, um foi pra cá, outro conhece a mãe, conhece a avó. Eu falei, não é possível, não. Aí começa a ter a empatia ali. E vira melhores Isso amigos. é bom também que você já fecha com o cliente e já vira a oficina de referência ali. Né? Fidelizamos bastante gente. Fideliza ali o cara e o cara não vai para outro lugar. Bastante cliente fala, cara, eu vim como cliente, eu tô saindo como amigo. Cara, ultimamente, esse ano principalmente, o pessoal fala, cara, do nada, o carro tá quebrando, tá batendo e ninguém tá entendendo até o motivo. Cara, aí trabalhamos com seguradora, vai direcionado, um bom tanto vai direcionado. Cara, vamos lá na sua oficina pra ver o que é. Falei, cara, entendi o propósito do que aconteceu. Era pra ter vindo, é pra nós nos conhecer, pra nós... Então, assim, cara,
estamos num momento que não tem explicação por tudo que está acontecendo, cara. Exatamente. Tem vindo muitas pessoas assim com histórias e até a gente brincou esses dias. Deus tem colocado umas pessoas ali, né? Eu falei, Senhor, não precisa quebrar o carro do abençoado, Senhor. Dá um risco, eu faço um retoque. Porque assim, pessoas que têm vindo pra gente ultimamente são pessoas que têm aberto portas que a gente não sabe o porquê. Sabe assim, a pessoa fala, às vezes a gente precisa de alguma coisa. E justamente, vamos dizer que eu precisasse de um pedreiro. E aconteceu, né? A gente precisava de um pedreiro. De repente chega um Civic lá pra gente. E o cara bravo, tal, Augusto tem esse jeitinho de conversar, de convencer, né? E ficou ali conversando. De repente eu ganhei um cliente e uma despesa. Porque o cara já começou a fazer a construção pra gente. Aí eu falei assim, e pra gente que não conhece ninguém lá em Curitiba, tava muito difícil. Quem que esse cara trouxe? Trouxe um pintor, que trouxe outro, fala, precisava de uma contabilidade. O rapaz chegou lá, um contador, Augusto fechou com o cara. Eu falei, cara do céu, lá da outra empresa, eu falei assim, cara, como que você faz isso aí? Aí ele falou assim, não sei, o cara lá é de Cianorte. Eu falei, mas como, gente? Então, assim, Deus tem colocado pessoas no nosso caminho, assim, que realmente nos direciona. E é por isso que eu falo, assim, pra todo mundo. A gente é sócios, né, lá na empresa, mas o nosso maior sócio é Deus. Ele não desampara, ele não deixa faltar. E todas as vezes que a gente achou que realmente que não ia dar, que não tinha como, meu Deus, como eu te contei hoje cedo, já teve dia da gente chegar, nossos funcionários tá ali reunidos no pátio, porque não tinha um carro. Não tinha um carro mesmo pra rodar pra eles, né? E era até engraçado que às vezes aparecia um carro e todo mundo brigava, que queria fazer o carro porque tava ali parado e se sentindo mal. E aí o Augusto olhava pra eles e falava assim, não, fique tranquilo, vai dar tudo certo. E o Augusto entrava pra dentro e eu vi que ele se acabava, sabe, Thiago? E aí eu falei pra ele, assim, cara, Deus vai prover. E assim, na outra semana entrava uma quantidade de carro que a gente falava assim, meu Deus do céu. É Deus, né? Não precisava bater tanto. Falei, mas já que o senhor trouxe, Deus, vamos honrar. E aí eu falo pro Augusto assim, tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou, não foi o mérito nosso, foi assim, foi Deus, sabe? Foi Deus, assim, de mudar a história, de mudar propósitos. E eu falo assim pra todo mundo que é tão bonito que Deus faz na nossa vida quando a gente confia. E eu falei aí pro Augusto, já teve dia assim, de eu confrontar com Deus mesmo. Falar assim, cara, você falou pra ele que era pra entrar fazer... no barco que você tava lá e onde você tá agora, onde você tá? E aí Deus vem constranger e falar, você tem que confiar. Você tem que confiar, porque eu vou fazer, mas você tem que confiar primeiro. E assim, por coisa de minuto, meu telefone tocar e vinha aquela resposta, sabe? Que a gente achou que nunca ia chegar. E Deus vem mandar aquela resposta. E você se ajoelha e fala, desculpa. E eu vou falar pra você, pedir perdão pra Deus é difícil, hein? Meu Deus do céu, é dolorido. Mas assim, de quando a gente pegou a oficina, Deus nunca deixou de honrar a gente, sabe? Hoje, não só com dinheiro, mas com amigos. Amigos que eu falo assim, você ter família é bom, mas você ter amigo é bom demais. E você entrou numa rede, né, que você tá chegando agora aqui, né, mas você pode ter certeza que você vai ter grandes amigos nessa rede. Porque hoje a gente se ajuda, né? A gente se ajuda numa indicação, a gente se ajuda no conhecimento, a gente se ajuda, às vezes, para ouvir o outro, né? Quantos aqui eu já liguei, ou já me ligaram, Thiago, tal coisa, poxa, Thiago, tá acontecendo isso aqui. Hoje mesmo falei com o Bruno lá de João Pessoa, Thiago, como é que você tá fazendo tal coisa aí? Falei, Bruno, tô fazendo assim, você aí. Falei, tá, eu tô transitando aqui o sistema, tô fazendo um teste aqui, tô fazendo um teste ali. Então a gente todo dia tá em contato com alguém e se ajudando em alguma situação, sabe? Às vezes técnica, às vezes pessoal, às vezes até para desabafar um pouco, né, do dia a dia que é puxado, né? E a gente vai vencendo e parece que o fardo fica mais leve, sabe? Quando a gente tem quem dividir, entender que aquela dor não é só minha, né? Que outras pessoas estão passando por isso, fica mais leve, sabe? A gente se sente mais confortável, né? Então, eu acho que foi um passo aí muito importante, como você falou, né? Deus coloca as pessoas certas, né, na vida da gente.
E aí Deus te honrou aí conhecendo a Fernanda e o Edilson, que são meus amigos de, Pessoas sabe, incríveis. de frequentar minha casa. Eu sou apaixonado por aquele casal, por aquela família, né? Guilherme e Júlia também. Inclusive, Guilherme já veio aqui, passou aqui uma semana aqui, né, inclusive na minha casa, né? A Fernanda falou, ó, vou mandar o Guilherme aí, fica uma semana com você aí, dá umas dicas. Eu dei um monte de dica quando ele voltou lá, voltou fazendo um monte de mudança. Eu falei, deixa o menino trabalhar. E graças a Deus está lá tocando a oficina com os pais, tá bem empolgado. E é isso aí, é a vida, né? A gente se ajuda, né? A gente se ajuda e enriquece, né, o ramo. E eu falo que eu sou um cara abençoado. Porque hoje eu faço porque fizeram por mim, sabe? E quando eu montei a oficina, eu lembro até hoje que eu trabalhava em seguradora e eu trabalhava de dia na seguradora e à noite eu ia para a oficina fazer meu projeto. E eu tinha amigos que ficavam lá me esperando depois do expediente, guardava os carros e ficava lá me esperando para tirar minhas dúvidas. Você acredita nisso? E eu falava, cara, eu não tenho como te agradecer pelo que você está fazendo para mim, cara. E hoje, o que eu retribuo é honrando quem fez por mim lá atrás. Entendeu? E um deles, né, que eu tenho orgulho de falar, que é o Júnior da Master, o Bruno da Master, a família aqui da Master, que me ajudaram imensamente quando eu fiz o projeto da minha oficina. Por várias noites ficaram comigo lá, me explicando, Thiago, isso aqui eu faço assim, isso aqui eu faço assado, isso aqui tem que fazer assim por isso e tal. E eu agradeço até hoje pelo que eles fizeram por mim, entendeu? O pessoal da Delficar também, na época, o Rodrigo lá, o Wendel, me esperavam lá e me explicavam, ó, Thiago, isso aqui, ó, a gente está passando por isso aqui, a gente está resolvendo assim, teve a ideia assim e tal. E aí, juntando o que eu fui aprendendo no Sebrae, eu aprendi que é muito mais barato a gente aprender com o erro do outro. E aquilo ali fez com que eu economizasse muito tempo da minha vida e dinheiro, porque eu não precisei errar como eles. Então, hoje eu honro esses caras que, se eu cheguei onde eu cheguei, esses caras me ajudaram muito na minha trajetória. Eduardo do Quevedo também me ajudou demais na minha trajetória. É um cara que eu tenho uma admiração. Para mim é um professor, é um eterno professor. É um cara que fez muita consultoria aqui comigo, me deu muita aula e tudo que ele me ensinou eu coloquei em prática e coloco até hoje, entendeu? A gente conversou hoje ali sobre os números e tal e tudo ali que eu aprendi com ele hoje eu replico, sabe? E por isso que eu falo que eu sou um cara abençoado, porque eu não guardo o conhecimento que eu tenho, eu compartilho e eu acho que eu faço o que fizeram por mim e às vezes eu falo assim, cara, eu tinha que fazer mais, entendeu? Inclusive eu tô com a Motos Contabilidade lá, né, como sócio do Bruno e a gente ajuda as oficinas a ter um equilíbrio no imposto ali e eu vejo que hoje a gente faz diferença na vida das pessoas, entendeu? E a maior satisfação não é o dinheiro, mas ouvir, assim como eu já ouvi de clientes, né, que viraram meus amigos, falam assim, cara, eu não queria meu filho aqui no negócio, eu já tinha desistido do negócio, achava que isso aqui não era mais para mim, e aí depois que a gente começou a trabalhar com a motos, a gente começou a enxergar uma luz no fim do túnel, e hoje os meus filhos trabalham comigo porque vê potencial no negócio. Isso é o melhor pagamento de todos os tempos. É melhor que dinheiro, entendeu? Dinheiro é bom, mas isso aí não tem preço. A gente saber que a gente ajuda a vida das pessoas, né? Não tem preço. E hoje eu vejo que eu consigo ajudar as pessoas que estão mais próximas de mim, né? E essas pessoas que eu estou me referindo, os donos de oficina, né? E mesmo que seja só no ombro amigo, que às vezes a gente também precisa de um ombro amigo. Exatamente. Né? Quantas vezes a gente tem um dia difícil, né?
Às vezes, como o Augusto falou, às vezes tem um monte de conta para pagar, não tem o dinheiro, né? E a gente numa ligação fala assim, cara, eu tô passando por tal coisa, como é que tá aí? Cara, também tá assim, 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 assim. Eu tenho amigos aqui em Brasília que a gente compara todo mês o faturamento e o movimento e tal, e faz um balanço como é que foi o mês, né? E geralmente isso replica, é incrível. O mês que tá bom em uma, tá bom na outra, tá bom na outra. O mês que tá ruim em um, tá ruim na uma, tá ruim na outra. Entendeu? Então, a gente não vive essa dor sozinho, né? A dor é coletiva. E ter alguém para poder apoiar é um conforto muito grande, né? E é tão engraçado isso daí. Quando a gente foi lá no encontro, né? Fui realmente, fora brincadeiras parte, fui realmente para te conhecer. Conhecer a Júlia, conhecer Renê mesmo. A artista aqui da família, a celebridade da família é a Júlia. É a Júlia. E aí eu até falei pro Augusto, assim, quando a gente tava voltando, eu falei, cara, nunca pensei em conhecer o Databox. Nunca. E aí quando a gente chegou para conversar com o Patrick, eu falo assim que eu me emociono porque geralmente você vê as pessoas, depois que te vendeu um produto, elas não querem mais saber de você. Esse é o padrão. E aí esse cara chegou, ele, o Marlon, né? Conversou com a gente ali como se fosse nosso melhor amigo. E tratou a gente num respeito. Aí eu falei, cara do céu, eu falei, que fantástico. Quando eu recebi a mensagem dele, eu não fiquei feliz pelo fato de ele estar me chamando para alguma coisa, mas eu fiquei feliz pelo fato dele ter lembrado. Porque ali, confraternizando, tudo é muito fácil. E aí eu falei, Augusto, a gente vai. Quando a gente... Diga-se de passagem que eu também mandei mensagem para você. E eu mandei para Augusto também e falei para ele, você não recebeu, né? Porque foi eu que recebi. Augusto, ela também te sabotou. Lá na relação ela botou só o número dela, não botou o seu. Eu não tinha o seu contato. Mas eu em minha defesa, eu tava muito nervosa. A Júlia que pegou o telefone dela. Ela sabe disso, porque eu nem ia conseguir falar o seu número, não. Porque eu sentei lá, parecia que eu tava na entrevista de emprego. Eu falava, eu nem conseguia olhar pra Júlia, ela toda sorridente falando comigo e eu assim, falando com ela, morrendo de vergonha. E aí eu vou falar pra ti, quando a gente recebeu o convite do Patrick, logo depois, né, passei redimir, o Patrick entrou em contato com o Augusto lá, né. Pesou a consciência. Mas no último, na verdade nem foi o Patrick, né, foi o Augusto que entrou em contato com o Patrick, que eu tive que ceder o número pro Augusto. E aí o Patrick falou bem assim, cara, eu vou fazer umas visitas lá, se vocês quiserem ir com a gente, as portas tá abertas pra vocês, tal. E eu falei, caramba, eu falei, mas como assim, porque querendo ou não, hoje ele veio pra conhecer os clientes dele, tudo, e ele não sabe, mas ele abriu uma das portas que a gente ainda não tinha sido aberta. Por alguém que conheceu a gente um dia só. E teve ali, aí eu falei, caramba. Aí a gente chegou no hotel e falou assim, cara, que pessoa sensacional. E aí hoje, quando ele tava aqui falando das coisas, a gente falou assim, ele é tudo isso porque ele tem um coração assim, e porque lá atrás ele passou por aquilo que a gente passou. E esse cara aí, vou falar pra você, levou a gente em lugares assim que sozinha a gente não iria. Tanto no Renê, quanto na Malu, nos pezinhos da Nobre, nos outros pé lá, que eu não sei falar o nome da empresa deles lá, os caras fantásticos. E aí eu olhei... Trauer. Aí, tá vendo? Gente, me perdoa, tá? São Tô meus nervosa. amigos também. Maravilhoso, a oficina deles é a coisa mais linda, assim, do mundo. E eu É uma falei, família maravilhosa. Nossa, aqueles piazão, assim, a gente tinha conhecido eles lá. E a gente não teve oportunidade de conversar nem nada, só que a gente chegou ali, rapaz, é como se a Só gente tem um já se problema. conhecesse. Ó, vou deixar registrado aqui, viu, Elias? Você é um homem de pouca fé. Eu já falei, ele quer expandir, eu falei, irmão, eu vou profetizar na sua vida. Amém. Aluga um galpão grande, porque a sua oficina vai encher. Amém. Eu já falei pra ele, viu, Elias? Tira esse medo e arrisca, que Deus vai te honrar. Já falei isso pra eles. E aí eu falo assim, o Patrick abriu essa porta pra gente, levando a gente de carona ainda, apesar de um funcionário dele não querer que a gente fosse junto, mas levou, sabe? Uns gatos. Tem uns caras mal educados ali. Tem, né? cara. Eu falo assim, Mas ele pra vai ele se redimir, vai pagar o jantar hoje. Vai dar bom. Aí eu falei pro Augusto, eu falei, cara, o que o Patrick fez hoje foi coisa de irmão. Assim, porque realmente hoje em dia todo mundo quer vender o seu peixe, tudo, mas é difícil quem te leva junto no barco para pegar o peixe
E hoje eu falo assim pra você, Patrick, sensacional, cara. Você é um cara, assim, que merece todo o sucesso do mundo, porque você é foda. Mas sabe por que o Patrick, eu vou responder pelo Patrick, vou responder por mim também, que a gente vê verdade em vocês, entendeu? A gente vê verdade em vocês, a gente vê que vocês estão passando por tudo que a gente já passou um dia e quando a gente passou, a gente também teve pessoas que nos estenderam a mão. E por isso a gente conseguiu continuar e conseguir chegar no objetivo, né? E a gente vê que vocês hoje, né? Vocês hoje é como se fosse a gente ontem, entendeu? Porque a gente só é um pouquinho mais velho que vocês. Um pouquinho, né, Patrick? Pouquinho, entendeu? A gente não pode revelar a idade, né? Para falar que é muito distante, mas um pouquinho mais velho que vocês. Mas o sentimento é o mesmo, né? O ramo é o mesmo. As dificuldades são as mesmas, né? E como eu falei, né? Quando a gente tem apoio, fica mais leve, Fica. né? Então, se a gente se ajudar, todo mundo tem, né? Um ganho, né? É um ganha-ganha. E vocês podem ter certeza que o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, entendeu? Porque a gente tem amigos, né? Muitos amigos e a gente se ajuda, né? Como eu te falei hoje. Cara, às vezes é você estar no lugar certo, na hora certa, né? Com as pessoas certas. Às vezes não é dinheiro. Não. Às vezes não é dinheiro. Às vezes é network, né? Às vezes é boa vontade, às vezes é ser de verdade, às vezes é ter interesse, né? E que Deus sabe o que faz. Deus vai te colocar nessas mesas que eu te falei e que vocês vão conseguir chegar. Isso aí é questão de tempo, tenho certeza. Vocês vão chegar. E aí, quando vocês chegarem, vocês vão ajudar outros que também precisam chegar. Com certeza. Isso aí é só retribuir o que vai ser feito por vocês, que tenho certeza que Deus vai te honrar. Amém. Com certeza. E aí, vai andar de carro se quiser. Vai poder ir de avião. Por favor. Entendeu? Por favor. Não, Mas se quiser ir de carro me chamar, eu tô contigo, porque eu Mas adoro aí, viajar de eu carro. encontro vocês lá, tá bom? Entendeu? Pode ser. O Entendeu? Patrick tá remanejando um colaborador dele pra voltar com o carro e nós vamos Vai de avião. Não queria falar que é o Marlon, não, mas vou falar o Marlon aqui gosta pra de deixar carro. registrado. O Marlon gosta de carro, você gosta de avião, vocês trocam. Exatamente, já. E até porque ele me deu uma, né, essa semana aí. Chamou Acabou você de comigo. quê? Maluco. Chamou de maluco. Você acredita? Eu não acredito, não. Mas. O cara ficou aqui comigo uma semana, era um gentleman. Exatamente, Chamou nem eu você de acreditei, maluco. nem eu acreditei, mas Que eu fazer o quê, né? decepção. Da liberdade, né? Uma coisa assim fora do normal. Minha esposa fala que quando tem intimidade aí é complicado. É complicado. Não, e detalhe, eu vi ele uma vez na minha vida. Então não tem Uma tanto- vez só? Uma vez. Ixi, o cara Que foi pelo menos lá na ficou comigo convenção. aqui uma semana. Você viu o cara uma vez. Uma vez. Não pagou um almoço, um Não? suco, nem nada. Mas me chamou de maluco. Olha. Não, então tá hoje ele vendo? paga o jantar. Aí agora Hoje ele ele tá paga o querendo jantar. ir de carro com o Augusto, né? Não. Porque o Augusto gosta de dirigir, que ele me falou lá em Curitiba. E eu vou com a passagem dele. Mas tá tudo certo. Eu acho uma troca justa. Eu também acho, só pra É. deixar registrado, tá? Mas assim, brincadeira fora a parte, eu acho que deu o quê? 16 horas de viagem? Até que deu Mais ou menos 16 horas de viagem que eu me arrependo nem um minuto. Vale a pena. Na estrada eu me arrependo, porque é ruim, tá? A estrada era difícil, ainda mais por causa que as paisagens que meu marido me prometeu não tinha. Mas Mas ele vai voltar de dia. Não, já brigou, disse que vai à noite. agora. Não, vai não vai de não, dia, nós vamos vai. convencer ele, vai de Vai, dia. vai de dia, né? Vai de dia. Então, falei, vai de dia, vai pra de eu poder dia. pelo menos fingir que eu passei nos lugares aí, porque eu não consigo contar pra ninguém de nada, porque tava tudo escuro. Mas Ele vai voltar de dia, vai dar certo. Augusto, me ajuda a te ajudar. mano. Exatamente. Não, e ainda Entendeu? vou contar um negócio pra você. Se Deus quiser, a gente ainda vai trazer um convite, porque ele vai me pedir em casamento, né? Só pra ajudar, pra deixar registrado também, tá né? complicado. Augusto, Já tô aproveita, limpa a tua barra. Tô já Entendeu? coisando aqui. Aproveita a oportunidade, entendeu? Já volta de dia, De já dia. pede avião, em de casamento. avião. Não, pode voltar de carro, não pode deixar Não, o carro pra pode trás. ser de carro, Entendeu? Pode ser de é. carro, mas você vai ter tempo, já pede em casamento, É. entendeu? Já começa a planejar o casamento, entendeu? Pelo menos planejar, irmão. Exatamente. Vai chegar. Pelo menos planejar, vai dar certo. Vai dar certo.
Esse Augusto é engraçado. Não, Mas vai dar sério. certo. Esse homem é difícil, viu? É não, Falar pra é você. não. Se eu te contar que foi eu que pedi ele namoro. Ah, não, Aham. Augusto. Difícil, Aí fica né, cara? difícil. né? Exatamente, pediu homem namoro, menino. do Augusto, céu. me Mas ajuda não vou a te pedir em ajudar. casamento, não. Vou esperar. Vou esperar porque uma hora chega, né? Nem que seja por uma aposta perdida, mas chega. Então vamos fazer o seguinte, ó. Peça a minha amiga em casamento, Exatamente. entendeu? E fala pra ela que assim que as coisas melhorar, você casa, mas pelo menos pede. Vai me dar mais ânimo pra conseguir. Vai te Olha, ajudar a meu trabalhar Deus do mais, céu. entendeu? Mais ânimo pra botar dinheiro no caixa, entendeu? Atender mais cliente, vender mais serviço. Me ajuda a te ajudar. Vamos pensar. Gente, vocês são uns queridos, são uns fofos. Quero agradecer pela visita de vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer a nossa operação. Vai desculpando qualquer coisa aí se eu falei demais, que eu empolgo com a oficina, eu vou falando aqui meus pensamentos. Tem um povo aí que acha que eu sou meio maluco, tem uns que acham que faz sentido, outros que não. Leva o que você achar que faz sentido para você, para sua realidade, para vocês lá, né? Se agregou, né? Já fico feliz. Se não agregou, melhora lá a ideia e depois compartilha com a gente, que a gente gosta de copiar também as boas ideias. Quero que vocês volte, né? Volte em outra oportunidade. Né? Acho que a gente vai poder trocar muita ideia. Acho que isso aqui vai ser o primeiro encontro de vários, né? Vocês, né, são assim um reflexo do que a gente vive, né, no dia a dia, né? Que, como o Augusto falou, dia com dinheiro, dia sem dinheiro. E a gente aqui vive a mesma coisa, tá, Augusto? Não muda não. Só vai aumentando, é que nem casamento, né? São os mesmos problemas, né? Às vezes só aumenta o nome do bicho, né? Eu tenho um amigo que fala isso. A gente vai ficando velho de casado, vai aumentando o nome do bicho, né? E a oficina é a mesma coisa. Os problemas são os mesmos, só que vai aumentando o tamanho do problema, né? É tudo igual, né? É a mão de obra, às vezes é a falta do cliente ou o excesso do cliente, né? Às vezes é a negociação, às vezes é o prazo de entrega, às vezes o cliente reclamou que o carro não saiu no prazo. Os problemas são os mesmos, não vai mudar. Então eu quero agradecer por vocês terem vindo, né? Como eu te falei, né? Você já ganhou meu coração, você falou assim, eu queria te conhecer, né? Espero não ter decepcionado, né? Porque eu falo para todo mundo que vida de rede social é maravilhosa, né? Mas a vida como ela é, até eu combinei com a Camila que a gente vai fazer um marketing, a vida real da oficina, né? Porque a rede social só coloca as coisas boas. A gente vai começar a falar das coisas ruins, das dificuldades, né? Dos perrengues, mesmo que seja às vezes um perrengue chique, né? Às vezes chega tantos guinchos de uma vez, né? O carro que você não consegue manobrar, o carro está trancando o outro, o cliente reclamou, começar a compartilhar para colocar a rede social de uma forma mais real, né? Porque a rede social só passa o que é bom, o que é bonito, né? Mas a dificuldade mesmo ninguém mostra, né? E ela existe. O problema ninguém mostra, né? E às vezes a gente está vendendo uma imagem que não é real, né? Porque qual é a empresa que não tem problema? Qual é o ser humano que não tem problema? Exatamente. Não é isso? Mas vocês podem ter certeza que vocês fizeram amigos nesse lugar, tá? A vinda de vocês aqui agregou pra gente também, é uma história linda, maravilhosa. E eu vou colocar aqui como a minha palavra, mas eu tenho certeza que é a palavra do meu time e dos meus parceiros. O que a gente puder ajudar, vocês podem contar com a gente. Obrigada. Beleza? Alguns dinheiro a gente não tem muito não, mas contato a gente tem um punhado. Cara, E a gente pode compartilhar com vocês também esses contatos. Não, fico muito grato, cara. Assim, valeu muito a pena. Brinca com a questão de distância e tal. Mas, cara, nesse pouco tempo que nós ficou, cara, acho que aprendemos mais do que tocando essa oficina todo esse tempo atrás. Então, eu gosto de falar, oportunidade, conhecimento, network, cara, não tem preço. Não tem preço. Não tem uma mentoria que entrega a realidade da oficina. Estando dentro de cada oficina tem sua particularidade. Tem onde um erra, onde um outro tá acertando, então você vai guardando para você
que você vê que funciona a sua operação. Inclusive, hoje eu compartilhei com você aqui vários problemas que eu tô vivendo e que eu tô aqui me desafiando para como é que eu vou melhorar e tal. E a vida tá seguindo, né? A vida real, né? Eu queria agradecer muito vocês que nos recebeu, o Databox pelo convite, as outras oficinas que nós passamos, todo mundo super bem atenciosos, cara, não tem preço que pague. Se chamar de novo, nós voltamos, vocês viram, né? Não, mas a porta tá aberta, já sabe o caminho. Como diz o Marlon, a gente é maluco. Mas é maluco. A porta tá aberta, faz que nem eu falei pra Fernanda. Eu vou deixar lá no Google lá o lembretezinho da promoção da passagem. Ah lá, viu? Quando apitar lá uma passagem barata, eu vou comprar e vou bater aí. Tiago, eu acredito que eu que mais que ninguém te agradeço, sim, realmente por abrir as portas pela gente, por nos ensinar, porque hoje realmente assim Não foi vou falar ensinar não, uma Carol. aula, Compartilhar. acredite. Mas é muita coisa que a gente Compartilhar. viveu, porque você não escondeu. Você viveu o seu dia com a gente aqui, mostrando realmente Teve a até reali- escândalo, teve até cliente ali brabo ali comigo, Fazia ó, quase parte. me No bateu. eu não sei não, se você não contratou aquilo lá pra mostrar pra gente que também acontecia uns negocinhos aqui. Acontece, Mas é tá pra ter tudo bem. emoção, entendeu? Pra ter emoção. Mas assim, eu agradeço de coração pra você, por ter nos recebido. A Júlia. Camila, tu é um amor, guria. Camilão. Camilão. Famosa Camilão. Rodolfo, conheci agora. Rodolfão. Tu é grande, É meu homem, time tu é de grande. peso. Você é sensacional. Você tem, assim, um time que eu falo assim, a gente brinca lá na oficina, fala, a gente não tem mais funcionários, a gente tem uma família. E isso faz a gente conseguir alcançar muitas coisas. E hoje a gente viu aqui, né? Claro, você tem, acho que uma família 10 vezes maior. Acho que minha mãe vai se reconhecer contigo. Minha mãe tem 9 filhos, né? E você tá pau a pau ali com ela. Mas Aqui a gente tem muita gente. Tem muita gente. E assim, conforme a gente foi passando, a gente conseguiu ver o respeito que eles têm por você. Não só por você. A Camila andando com a gente via o carinho que todo mundo tinha com ela ali. Porque muitas vezes a gente fala assim, o tratamento com o chefe é diferente. Mas a gente viu que a equipe inteira se respeita muito, se conversa muito, isso é legal. A gente viu hoje nos meninos da Databox, né? Apesar da brincadeira. Fora o Matheus, né? Que o Matheus tá ali, misericórdia, nunca vi. Não abre a boca. Mas os meninos, assim, é de uma força incrível. A gente entende hoje plenamente que o respeito é a base de tudo, tá? Agradeço você, agradeço o Databox para deixar registrado aqui, para a próxima eles me levar de avião. Agradeço de coração, sabe? Foi realmente uma honra poder te conhecer. Você é um pouco mais do que eu esperava, né? Só que eu vou falar pra você que eu achava que você era bravo, né? Eu sou Mas nada, tu minha... é manso. Lá em casa tem uma cachorrinha lá, que é uma Shih Tzu. Aí a minha filha fala assim, vocês acham que meu pai é bravo? Meu pai é uma pipoquinha, é Pipoca o nome da cadela lá em casa, entendeu? Lógico que a gente é ser humano, né? Tem hora, como o Augusto falou, tem hora que a gente também fica nervoso e tudo, mas eu acho que vai passando os anos, a gente vai ficando mais equilibrado, sabe? Eu acho que é um pouco de maturidade. E aí a gente pensa assim, se eu surtar, vai resolver? Hoje já tive situação aqui, o cara tava bravo lá embaixo, o funcionário veio aqui para pedir conta. Eu falei, irmão, tu vai pedir conta, vai para outro lugar, vai resolver. Então, às vezes, a maturidade, né, e a idade nos ajuda. Não vou falar de idade não, né, Patrick? Porque é feio, né? Mas aí vem a experiência, vem a maturidade e a gente vai conseguindo resolver os conflitos com mais tranquilidade, entendeu? Mas também 12 gotinhas de Rivotril de manhã, de tarde, de noite também ajuda, tá? Resolve, né? Resolve? Mas eu falo assim pra ti, Thiago, se apesar de nossa diferença de idade, ele é grande, tá, gente? Porque 21 anos de idade aqui, assim que é grande. Você é um cara 10. Você é sensacional mesmo. O que eu esperava encontrar, eu não encontrei. Eu encontrei algo fora daquilo que eu podia imaginar. E assim, que Deus te permaneça sempre assim. Te conceda muitas bênçãos na sua vida, que você decole muito mais. Eu acredito que Deus tem algo muito grande ainda na sua vida, de coisas... A gente costuma dizer que o que a gente sonha é grande, mas o que Deus tem pra gente é muito maior. E com esse coração que você tem, eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande na sua vida. Só gratidão. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Eu recebo e você pode ter certeza que eu faço ainda pouco por tudo que eu já recebi nesse mercado, sabe, nessa vida. E eu falo que ouvir isso já é um grande pagamento, né? Isso aí é Deus, né, te usando para falar para mim. Amém. Que eu tenho que continuar fazendo, porque tanta gente que já fez por mim, você não tem noção. E ainda faz, sabe? Faz até hoje. Tanta gente que me ajuda,
fora os meus colaboradores, minha família, né? Pessoas do mercado em si que me ajudam, né? E essa troca não tem preço. Não, e assim, eu gosto muito de falar de Deus porque eu gosto muito da passagem dos pães e dos peixinhos. E eu falo assim, a gente aqui é a multidão que estava sentada ali com Jesus para receber, né, a alimentação, mas hoje você é aquele cara que estava com o garoto, né? Que estava com o cesto ali, sem nenhuma pretensão, mas que Deus usou para alimentar tudo aquilo ali. Hoje Deus te usa também para servir multidões e que ele te leve muito mais além, que ele alcance, fala que quando é com Deus o limite ainda não é o suficiente, que ele te Amém. leve muito além. Obrigada, Vai viu? dar certo. Pra gente concluir, eu vou te dar um presente. Você não pode ir embora de mão vazia. Coisa boa. Eu sei que você já tem contabilidade, viu, Augusto? Mas vamos rever. Um presente aqui da nossa contabilidade, representando o Bruno que não pôde chegar, entendeu? Que é um presente meu e do Bruno aí para vocês, né? Uma lembrancinha para você levar um pouco aqui da gente e que vocês olhem para isso aí, lembrem da gente, né? E que tenham vontade de voltar, né? Possa retribuir fazendo por outro e colocando em prática o que a gente conversou hoje. Viu, Augusto? Sai da operação, cara. Sai da operação. Sai da operação, vai lá para frente, vai atender o cliente. Para, Ficar bonito lá na deixa frente. o povo arrumar o carro Quando lá você dentro. for lá, a entendeu? Carol vai te contar que eu não vou estar mais na operação. Tá bom. Em nome de Jesus. Beleza, gente? Muito obrigado pela visita e tamo junto.